E às vezes aquela anotação no rodapé do slide número 80 é o que cai na prova. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês quais foram os meus maiores erros, meus maiores arrependimentos se tratando do início da faculdade, coisas que hoje eu faria completamente diferente, coisas que hoje eu tenho uma percepção diferente. Eu tô indo pro último semestre da faculdade, então acho que eu já tô bem apta a conversar sobre isso. Mas eu queria deixar claro que se você também estiver nessa posição, né, de se arrepender de coisas que poderiam ter sido feitas diferentes, enfim, eu acho que, pelo menos no meu caso, eu nunca fiz tentando errar, nunca fiz pra me arrepender, muito pelo contrário, né? Eu fiz o que era possível naquele momento, com as estratégias e as coisas que me eram possíveis naquele momento, enfim, então me arrependo, não sei se seria um termo adequado, mas eu faria diferente se tivesse a oportunidade. E se você estiver no início da faculdade, acho que são conselhos bem valiosos, talvez nem sempre aplicáveis, mas são valiosos. A primeira coisa que eu pensei foi em relação ao próprio estudo pré-prova, se tratando de nota, se tratando de ir bem nas provas. Gente, no início eu era aquela pessoa que pegava os slides, enfim, a matéria do professor, e eu sempre prestei atenção nas aulas, sempre fiz anotações, enfim, raras foram as aulas que realmente não me interessavam, então eu tinha que estudar mesmo em casa. Mas eu tinha sempre uma noção do que estava acontecendo nas aulas. Então, como eu prestava atenção, eu pegava os slides e pensava, acho que isso não é tão importante, isso aqui também não, isso aqui eu lembro. Então eu ia passando os slides porque eu tinha preguiça de usar todo aquele conteúdo para fazer um resumo bem feito, né? Incluir tópicos que, enfim, fossem me demandar mais tempo. Então eu usava essas desculpas, assim, de acho que isso não é tão necessário, acho que isso não precisa, isso eu acho que eu lembro. E, gente, sempre caía exatamente isso, sabe? Que eu passava dos slides e achava que não era tão útil. Então, no decorrer da faculdade, às vezes, claro que isso pode mudar de professor para professor, de curso para curso, mas eu comecei a entender que é diferente da escola, pelo menos das provas da minha escola, onde a gente podia saber o geral do conteúdo que a gente conseguia ir bem. Não, na faculdade, principalmente em algumas matérias específicas, é preciso saber muitos detalhes, é preciso saber 90% do conteúdo, porque às vezes é muito conteúdo de diferentes assuntos e o professor escolhe 2 tópicos de cada assunto. Então, se você não dominar super o assunto, você vai mal, sabe, nesse tópico. Então, é importante sim não menosprezar os conteúdos. E às vezes aquela anotação no rodapé do slide número 80 é o que cai na prova. Então, eu sei que tem professores que fazem meio que nesse esquema mesmo pra pegar o aluno, enfim, mas tem coisas que realmente a gente julga errado e que são importantes, são detalhes necessários. Então, hoje eu começo a fazer meus resumos com bastante antecedência, não muita, mas assim, não deixo pra fazer de última hora, pra não ter preguiça e não esquecer de incluir nada no meu resumo, porque eu acho que tudo que o professor passou, que tá aí no conteúdo, pode cair na prova e é importante. Então, eu estudo tudo. Diferente da primeira dica, que eu acho que ela é mais genérica, é ser muito pessoal. Eu já falei sobre isso em um vídeo, que eu, no início da faculdade, assim, até o 4º, 5º semestre, talvez, eu não saía de casa quando eu sabia que eu tinha prova na semana. Então, sei lá, minha prova era na quarta-feira. Chegava na sexta-feira com convite pra sair, convite pra jantar, convite pra aproveitar o final de semana, não, porque eu preciso estudar pra prova. No sábado era a mesma coisa, assim, o dia inteiro, no domingo também. E se eu deitasse, sei lá, no domingo de tarde pra ver um filme, pra fazer uma soneca, eu me sentia culpada porque eu não tava estudando. E aí eu ia criando uma bola de neve, sabe? Eu acho que eu colocava muito peso em mim quanto a ir bem nas provas, quanto a ter que estudar. E o meu resultado nunca era satisfatório pra mim. Era, na média, um pouquinho acima no máximo. E eu já comentei até essa história em algum vídeo que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, mas o que aconteceu? Quando eu comecei a namorar, há 2 anos e meio atrás, eu precisei começar a dividir meu tempo. Então, eu tinha o meu namoro, eu tinha
as minhas amigas, enfim, minha família. Eu tinha as coisas da faculdade com trocentas matérias, os estágios obrigatórios. Eu tinha as coisas do canal, enfim, que eu sempre mexi com essa parte também durante a faculdade e eu não queria abandonar nada. Então, ou eu dizia tchau pra tudo e ficava em casa sozinha estudando, ou eu tentava conciliar o tempo e otimizar o meu tempo principalmente. Então, uma coisa que eu acho assim, que parece super fútil assim falando, não parece ter importância que tem pra mim, é usar um calendário semanal ou um calendário mensal, onde, tipo planner, assim, eu vou deixar uma foto para ilustrar para vocês. Eu acho que tendo a visão das semanas, a gente consegue se organizar muito melhor do que pensar, e hoje é dia 28 e eu tenho prova dia 9, sei lá. Parece muito distante, sabe? E olhando por semanas, assim, fica muito mais claro e muito mais perceptível do tempo que falta, sabe? Às vezes parece meio confuso, mas esse me ajuda muito. E o meu arrependimento, então, era exatamente isso. Me isolar e passar dias a fio estudando, sendo que eu começava a ficar estressada com a matéria, eu não conseguia render, daí eu ficava me culpando, porque, olha, deixei de sair, mas tô aqui pra estudar e não consigo focar, não consigo render. E minhas notas nunca eram tudo aquilo, porque aí eu também estudava dessa forma, né? De achar que isso não é importante, isso não é tão importante. E aí eu ficava focando só no assunto geral, que às vezes nem era cobrado da forma que eu esperava. Então, eu passei a fazer os meus resumos pelo menos com uma semana de antecedência e aí sim focar em um dia, 2, 3, no máximo antes da prova, para ler esse resumo e entender o conteúdo. Então, hoje em dia, não deixo de sair, não deixo de aproveitar por conta da faculdade, sabe? Aprendi que isso não é benéfico para mim e nem é saudável para minha saúde mental também. Então, eu estudo sim, mas eu tento me planejar para não ficar dias a fio estudando sozinha em casa, porque não funciona. E eu entendo que é se sentir soterrada pelas coisas da faculdade. Eu já fiz 9 matérias, tenho colegas que já fizeram muito mais, mas enfim, 9 é um número bem grande, né? E volumoso de matéria. E assim, gente, eu não concordo com essa ideia de ter que viver para a faculdade. Já ouvi de vários professores maravilhosos que eu tenho que a gente passa na faculdade, no mínimo, se fazendo todas as disciplinas por semestre, né, 5 anos. Então a gente vai abdicar completamente de 5 anos para ficar em função da faculdade? Não, sabe? Eu acho que isso é uma construção, é difícil às vezes otimizar o tempo, é difícil a gente encontrar estratégia que funciona melhor, mas, por exemplo, o meu TCC tá para ser entregue, eu tenho que dar um corridão nele. Em final de semana meu namorado tá aqui, na outra semana ele já vai viajar. Então eu tenho o TCC pra terminar e eu quero ficar com ele também. Eu também quero ficar com a minha família, enfim. Mas o que eu costumo fazer? Eu acordo às vezes no sábado, no domingo, várias vezes, gente, várias vezes, tipo 6h30, 7 da manhã, deixo ele dormindo e vou, sabe, adiantar minhas coisas pra de tarde, de noite, conseguir ficar com ele, conseguir passear com ele, conseguir sair com as minhas amigas. Faço isso seguido, de acordar cedão, assim, em dias que eu não precisaria, teoricamente, né, pra adiantar minhas coisas. Então, cabe a cada um. Às vezes tem pessoas que preferem ficar de noite estudando, eu não rendo. Então, enfim, gente, queria conversar sobre isso porque eu acho bem importante, sim, né, fazer da faculdade uma prioridade, mas não colocar acima de tudo e principalmente aproveitar as pessoas que estão ao nosso redor. E agora vem o maior clichêzão de todos, que é: queria ter estudado para saber e não para decorar para a prova. E, gente, sinceramente, se eu voltasse no tempo, eu iria fazer exatamente igual, porque, como eu já comentei aqui até no vídeo das 5 matérias mais temidas da farmácia, é muito conteúdo, todos os alunos fazem muitas disciplinas e em cada disciplina tem um volume enorme de conteúdo, então realmente no final da faculdade a gente percebe algumas falhas, né, de coisas que a gente olha pra trás e pensa, mas o que eu tirei dessa disciplina, o que eu sei sobre isso? E isso já me frustrou muito, de eu não me sentir preparada pra exercer a profissão, sabe? Enfim, isso é complicado, mas eu hoje tenho uma outra visão um pouco mais leve sobre isso, que eu sei o básico da disciplina, eu sei onde buscar informação, eu sei de onde partir, então se eu for trabalhar na área da disciplina, eu vou saber como me preparar e como estudar para ela. Ponto.
Então, claro, se você tiver matérias mais tranquilas, se você fizer menos disciplinas e puder se dedicar a elas de uma forma a conseguir gravar o conteúdo, conseguir absorver realmente o conteúdo e não decorar só, eu acho que é um conselho bem importante, mas eu sei que não é uma coisa aplicável para todas as pessoas, para todos os cursos, e eu realmente, se fosse voltar atrás, eu não teria como fazer diferente, mas gostaria, porém. Então fica aqui a dica para vocês, façam resumos bonitos, resumos completos, porque eu guardo todos os meus e com certeza vão me servir muito para a vida profissional. Então tudo bem se eu não lembrar de cabeça, né, do conteúdo, de coisas que eu julgo importante hoje no final da faculdade que eu não lembro direito, porque eu vou ter pelo menos o meu material aí, vou saber como pesquisar, como procurar e vou saber o basicão, né? Fazer o quê? É o que temos pra hoje. Então é isso, pessoal. Esse foi o Papo Sincerão de hoje. Me contem se vocês têm outra opinião, se vocês pensam diferente, se vocês fariam algo diferente também. Muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.